Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Quem vos cumprimenta é o pastor Wagner Muniz. Este é o canal Voz que Clama no Deserto. E amados, uma boa noite, uma boa tarde a todos, melhor dizendo. Agora são 15 para as 18 horas e hoje é dia 12 de agosto de 2019. E eu gostaria, amados irmãos, de compartilhar uma palavra fortalecedora, encorajadora para nós, ministros do altar, Para todos os irmãos líderes, pastores, diáconos, presbíteros, bispos, Vamos compartilhar essa palavra. A minha Bíblia se encontra aberta aqui no livro de Neemias, capítulo 6, que diz assim: E tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto de todos os nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos na aldeia, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Amém? Somente vamos ler a princípio somente até aqui, depois nós vamos comentar o restante. Amado, nós vemos aqui Neemias, ele que foi uma pessoa que foi usada por Deus, e ele veio para Jerusalém. Ele pede carta ao rei que estava sob seu domínio e vai para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, pois Jerusalém estava toda destruída, estava toda acabada. E a história conta que Neemias vai para Jerusalém, ali com mais alguns homens, e ele começa a reconstrução dos muros, primeiramente com os muros. E ele passa ali uma grande luta nesta obra, porque quando ele termina de construir o muro, quando ele termina ali de fechar todas as brechas daquele muro, começa a se levantar os inimigos de Neemias. Os inimigos de Neemias: Tobias, Sambalate, Gesem, o Arábio. A história conta que esses três inimigos, eles insistentemente lutaram contra Neemias, tentando desencorajar Neemias. Desde o começo da reconstrução daquele muro de Jerusalém, a história conta que Tobias, Sambalate, Gesem, o Arábio, eles lutaram contra Neemias para poder fazer Neemias parar com a obra. Intentavam fazer mal a Neemias para que Neemias viesse parar com aquela obra. Mas, amados, Neemias era um homem de oração, era um homem que se punha de oração quase sempre, ali insistentemente orando, buscando o Senhor, buscando a face do Senhor. E a história conta que Neemias manda mensagem para eles dizendo assim: não, dessa obra eu não posso parar, não posso descer dessa obra, porque pararia eu com essa obra. E Neemias ali, inteligentemente e insistentemente e com fé no Senhor, Neemias insiste com aquela obra, e Neemias, ele não desiste. E, amados, contextualizando essa
essa história para os nossos dias, é assim conosco também. Nós que somos líderes, pastores, bispos, diáconos, que estamos aí com afinco na obra do Senhor, muitas das vezes Satanás, o diabo, usa pessoa para nos desencorajar, pessoas para barrar o nosso ministério, pessoas para barrar o seu ministério. Talvez você está bem ali naquela obra, está na direção certa, na direção do Espírito Santo, e o inimigo ele não quer que você conclua todo o objetivo. O inimigo ele não quer que você conclua o desfecho da obra que Deus colocou nas suas mãos. E muitas das vezes ele usa pessoas para desencorajar, talvez ali com palavras, ações, se levantando contra você. E eu quero dizer algo nessa tarde. Não é momento de parar. Deus manda dizer para ti. É para você continuar com essa obra. E continuando aqui a leitura aqui, amados, ele diz aqui, verso 7 em diante, e puseste, verso 6, né? Vamos pegar desde o verso 6. E do teor seguinte, entre a gente ouviu Gesem, e diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. E segundo se diz que queres ser o rei deles. E puseste profeta para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvira isso, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, de tudo o que diz, coisa nenhuma sucede. Tu, do teu coração, é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Nós vemos aqui que Neemias, amados, ele pede força para Deus fortalecer as suas mãos, pois os seus inimigos tinham até ali mentido, né? Estavam falando calúnias acerca deles, e eles iam mentir até para o rei, ia dizer para o rei que Neemias ia se levantar como uma nação e ia até fazer guerra, né? Ia até ser rei em lugar do rei que já estava ali. Então, amados, muitas das vezes, muitas das vezes o inimigo ele usa de artifícios, ele usa de artimanhas para nos barrar, para barrar o nosso ministério, para barrar a obra de Deus. E nós temos que dizer para o inimigo que nós não podemos parar. Essa obra que Deus colocou nas suas mãos, você não pode parar, tem que continuar. Se você está certo, está no caminho, está na direção do Espírito Santo, aleluia, você não deve parar com essa obra. Vamos continuar aqui a leitura. Aí ele diz aqui, verso 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que está encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Olha aí, amados. O falso profeta Semaias diz para ele que para ele ir no templo do Senhor e fechar as portas, porque iriam lá matar ele, né? Ao qual ele responde aqui, vamos ver o que ele responde aqui. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei.
Então percebi que não era Deus quem o enviara tal profeta. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Está vendo, amados? A estratégia do inimigo? O inimigo ele usa de várias estratégias para tentar atemorizar um homem de Deus, para tentar barrar a obra. Vamos continuar aqui a leitura aqui. Vamos terminar aqui, eu já vou comentar com os irmãos. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, a dos mais profetas que procuraram me atemorizar. Veja bem, amados irmãos, que não era só um profeta que procuravam atemorizar a Neemias. Eram mais profetas. Então, amados irmãos, a obra de Deus é assim. Quando Deus está no negócio, quando Deus está na obra, o inimigo ele usa de vários artifícios, várias artimanhas para tentar nos frear, nos barrar, nos parar, para que aquela obra não cresça, para que aquela obra venha a fechar as portas. Porque o inimigo sabe que se aquela obra crescer, ela vai dar frutos, e frutos para a salvação. Então, amados irmãos, o inimigo, ele faz de tudo para parar a obra de Deus. Primeira coisa que ele faz, amados, ele causa divisão entre o povo de Deus. Você já reparou que muitas das vezes o inimigo ele causa divisão até entre os irmãos da igreja? Esse é um artifício de Satanás para poder barrar a obra de Deus. Número 2, insatisfação entre o povo. Às vezes você faz projeto na sua igreja, você levanta campanhas e você percebe ali que tem pessoas, tem grupos ali separados ali, que estão insatisfeitos com os seus projetos, né? Com as suas campanhas e tudo aquilo que você faz para a benfeitoria da obra do Senhor. Isso também é estratégia do inimigo para poder barrar o crescimento da obra de Deus. 3. O diabo vai querer usar alguém de fora para deter a obra. É verdade, irmão. Satanás, o diabo, usa os Tobias, os Sambalate, os Gesem para mandar você parar. Para parar você, para você descer da obra. Para você descer daquilo que você está edificando ao Senhor. Veja bem, amados irmãos, que Tobias, Sambalate e Gesem, o arábio, mandava carta para Neemias, tentando intimidar Neemias, para Neemias descer daquela obra, ao qual Neemias manda a mesma resposta para ele mais de 4 vezes. Neemias manda a mesma resposta: não, dessa obra eu não poderei descer. Por que pararia eu esta grande obra? Quem sabe você nessa tarde possa dizer para o inimigo a mesma coisa, né? Por que pararia eu esta grande obra? A obra que Deus tem na sua vida, meu irmão, é muito grande. Não para com ela, não. E, amados irmãos, nós temos aqui, né, os Sambalates da vida, os Tobias, os Gesem, são fáceis de identificar, porque são inimigos declarados. Né? Os Tobias e Sambalate são inimigos declarados seu. São pessoas que se levantam, talvez aí o vizinho aí do seu ministério, talvez até um povo crente, mas que não é da sua denominação, que se levanta contra ti, talvez pessoas da sua família, enfim, são inimigos declarados que vai se levantar contra ti porque Deus tem uma grande obra por seu intermédio e você não pode parar dessa obra. E nós temos também, amados, as Noádias e os Semaias da vida, né? Que são os 2 profetas
A profetisa Noádia era uma mulher. E os semaias, né? Que são inimigos, mas inimigos não declarados, mas que estão em nosso meio, que se diz profeta. E profetizam, e diz para a gente parar, diz para a gente que não é assim, diz para a gente não executar tal trabalho, tal obra, diz para a gente não executar tal ministério, tal projeto, né? Às vezes usando até de profecia. E eu quero dizer para ti, para você ter uma certa vigilância, amado obreiro, amado irmão, você que está aí numa grande obra, tem uma certa vigilância com tais profetas, né? Veja se a profecia é de Deus mesmo para ti, porque o inimigo ele quer parar de todo jeito. E esses inimigos são inimigos não declarados, mas que estão em nosso meio e que o diabo vai usar para tentar barrar a obra que Deus tem na sua vida. Profetiza Noádia, né? Noádia e Semaias. Semaias, irmãos, o profeta Semaias representa o nosso eu, muitas das vezes. O nosso eu, às vezes até o nosso eu quer nos parar, às vezes nós sentimos desanimado, às vezes nós sentimos triste, querendo parar com tudo. São nossos eu, os semaias são os nossos eus. Às vezes somos influenciados, mas não devemos parar. Deus é contigo, meu irmão, o Espírito Santo é contigo. E as Noádia representa as pessoas da nossa família, que o diabo usa para nos intimidar, que o diabo usa falando que Deus não está com você, Deus não é com você, Deus não é contigo, te criticando, levantando críticas, levantando calúnias contra você. Temos que vigiar com os semaias, com aquelas pessoas que se dizem profetas, que às vezes são os semaias, e as Noádia, né? Noádias da vida. Deus é contigo nessa obra, varão. Deus não quer que você pare, jamais. O Senhor te escolheu. Se você está na direção do Espírito Santo, não há por que parar. Se você não está em pecado, se você está em santidade com Deus, se você está no caminho do Senhor, então não há por que parar. Busca a ajuda do Espírito Santo. Busca alguém experiente, converse com ele, vê o que ele tem a dizer, mas não pare essa obra. Amém? Que Deus abençoe. Esta é a palavra de hoje. Eu quero deixar um grande abraço aqui do pastor Wagner. Eu sou o Wagner Muniz e este é o canal A Voz que Clama no Deserto. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe.